Salve, galera. Fala, gurizada. Tamo junto. Vocês viram em um dos vídeos que a X soltou aí, né, uma notícia de uma empresa que faliu, né? E a gente gostou do negócio aí de trazer notícias para vocês, acho bastante relevante, a gente tá ligado, né? A gente vem falando isso há bastante tempo, então a gente vai trazer uma dessas de vez em quando, né? E a notícia que veio hoje para nós, né, caiu no nosso colo aí, é a seguinte, galera, presta atenção, lá no G5, tá? A gente põe o link abaixo, né? Pra vocês verificarem depois. Muitos devem ter visto até essa notícia aí, né? Mas vamos lá. G5, tô bem de número, né? G1. Professor de Educação Física é demitido, leiam bem a palavra, ouçam bem a palavra, após exigir exercício exaustivo para aluno de 10 anos e crianças passarem mal. Então vejam bem como é que tá a headline aí, como é que tá o título da informação. E a galera, se liga, vocês e uma boa parte da população, e alguns de vocês leem só o título e já fazem um julgamento. Então é um colega nosso que foi julgado porque ele foi demitido, porque ele mandou exercício exaustivo para alunos de 10 anos. Impossível fazer exercício exaustivo para aluno de 10 anos, é crime no Brasil. Né? E as crianças passam mal, cara. Perfeito. Não pode cansar a criançada no colégio agora. Deus o livre. Bom, galera, isso aí aconteceu no sul do Espírito Santo, tá? A gente tá vendo aqui, aconteceu com crianças de 9, 10 anos, né? E aí o que parece aqui pelo que a gente leu, né? Que o professor deu uma punição, né, para as crianças por não terem feito a tarefa, né? E aí, eu acho que esse que foi o problema, talvez a gente até vai ter que censurar a palavra aqui no YouTube, né? Que o professor chamou esse treino de treino, vou deixar a palavra aqui, porque eu acho que se a gente falar vai dar cagada, né? Vamos cortar o vídeo. Tá bom. Só que esse treino... Galera, eu fiz esse treino aí. Pô, era treino de toques nas linhas, então a gente não sabe se... Bom, assim, algumas coisas, né? Se o professor tá falando de treino, o treino que eu fazia, o meu treinador, e eu já passei esse treino, vamos fazer o treino de agilidade, toque nas linhas, no voleibol a gente fazia muito. Basquetebol eu fiz também. No futebol agora eu faço, cara, direto, treino e tal. Faz parte, é o termo que dá, porque ele é extremamente intenso e desgastante. Perfeito. Então faz todo sentido tu passar por uma criança de 10, 12 anos, ou um cara de 53, ou um vovô fazer, e ele ficar não passando mal. É que aí também a gente tem que ver se passa mal no nome dos pais, né? Que passou mal, ficou cansado, bem cansado, porque o treino é pesado, o treino. Então assim, talvez vocês já tenham feito. Quem é atleta de basquete, handebol, vôlei aí, futsal, certamente já fez, que é treino de agilidade. Eu fiz, não foram poucas vezes, e era castigo também, né? Pro time perdedor, geralmente. Aí que vem um detalhe que talvez o professor tenha se perdido nisso tudo aí, e aí vem o julgamento em cima. Usar o exercício como castigo, cara. Exatamente. Então, e isso é que pegou mal. Esse é o problema maior que eu acho que degringolou tudo. Não sei se ele usou com esse termo, ou já a reportagem deturpou, a gente não sabe. Então é muito complicado hoje a gente pegar a headline ali, sensacionalista, a maioria das vezes, para gerar engajamento, audiência. A gente sabe como é que é. Mundo online, assim, engajamento e audiência o tempo todo. Marketing. Hoje a moeda corrente da internet é a atenção de vocês. E para ter a atenção de vocês tem que fazer título bombástico, chamativo e tal. E às vezes não condizente com a verdade, isso que é o pior. Então a gente não sabe até que ponto o professor realmente usou o exercício, que é um exercício, se for o exercício que nós estamos falando, cara, totalmente normal, só que intenso e desgastante. Ok? Mas totalmente normal. E o professor usou esse exercício como uma forma de castigo. De castigo. Aí que complicou. Se ele vai castigar os alunos por qualquer motivo e usar o exercício, acho que até como pedagogicamente falando, não é a melhor estratégia, cara. Porque daí começa a levar a ideia dos alunos de 10 anos que o exercício vincula com castigo. O exercício e castigo. E pelo contrário, exercício é saúde, é bem-estar, é aptidão física nessa faixa etária. Eu tenho que linkar com isso. Então, se vai para usar algum tipo de castigo aí, eu acho que algumas vezes tem que dar uma arrochada na gurizada. Tem muito folgado hoje em dia. Você sabe disso. Você sabe que a gurizada sempre foi folgada. Na minha época tinha os folgados, os meus colegas folgados, na tua época tinha, e os professores arrochavam, então hoje por que não vai ter? Tem os folgados de 10 anos, normal, cara. Eu dei aula no Colégio Militar de Santa Maria. Eu fui tenente por um período na minha vida, 3 anos e meio como tenente, e eu servi no Colégio Militar de Santa Maria como tenente. E dava aula para os alunos do Colégio Militar de Santa Maria. Colégio Militar, minha experiência lá no Militar de Santa Maria, nos anos que eu tive lá,
Os alunos têm uma disciplina muito melhor que qualquer outra escola. Mas tem os larápio, ainda mais a criançada lá, 5ª, 6ª, 7ª série, tem os larápio. Então sempre tem os malandros que tu tem que dar uma arrochada. Sim. Então assim, agora não é usar o exercício como castigo. Agora, tem que em alguns momentos dar uma arrochada? Tem que dar, porque tem os larápios, você sabe disso. Então a gente tem que ver bem a condição em que isso aconteceu. Talvez ali, ó, um larópio outro da aula, começou a tocar o tumulto na aula, engajou todo mundo no tumulto, o professor, e vou dar uma arrochada nessa gurizada. 10 voltinhas em volta da quadra aí, correndo. Cara, 10 voltas em volta de uma quadra de vôlei, que provavelmente é o que eles fizeram. É nada, né? Para uma criança, né? Uma quadra de vôlei é 18x9, gurizada. 10 voltinhas ali, pô, não é exercício intenso, longe de ser. E o professor talvez usou ali para os folgados, tá todo mundo se folgando hoje, então vocês vão ver. Aí tá tudo bem no contexto de aula, não é uma, como é que é o termo que eles usaram? Não é um castigo, né? Não é um castigo, eu vou dar uma arrochada agora porque tá todo mundo aí passando do tom, limites, do tom da aula, e tá tudo certo. Então, se foi nesse contexto, não foi um castigo, foi uma arrochada dos alunos, tá tudo certo. Agora, olha como é que sai a informação. Isso pega mal para toda a área da educação física. O professor tá castigando, e aí vai entrevistar os pais super, mega, ultra zelosos hoje. Ai, cansou meu filho, não pode cansar. Que isso? Sim. Que isso? Como é que vai desenvolver a aptidão física sem cansar? Né? E o professor deu uma arrochadinha aquele dia, ficaram mais cansados, ficaram com um certo grau de falta de ar, hiperventilando talvez, sim. Chegou o pai e para a mãe hiperventilando, meu filho está mega cansado, o mega ultra zeloso. A gente sabe que está rolando assim. E aí fica difícil trabalhar na escola, esse cara não faz exercício físico adequado, vai bater depois na academia para te dar aula, um cara com repertório motor zero, difícil de ensinar qualquer exercício, condição física lá embaixo e mimimi. Sim. Qualquer coisinha não dá para fazer. Então tem que ver qual é o contexto. Eu estou colocando um contexto, uma interpretação diferente aqui. E às vezes cai na mão desse pai, né? E ele já tem aquela ideia de, exercício físico é castigo, né? Porque para esse pai ele já interpreta assim, né? Já é o cara que, ele já enxerga assim, né? Sim. Né? Então cai com um prato cheio, né? Na mão dele para ele. Meu filho chegou aqui hiperventilando, falando que o professor deu um exercício pro meu filho. Então tá, agora que eu vou arrochar, vou pras mídias, vou falando. Sim. Não tá, né, galera? Perfeito. E aqui até tem um depoimento aqui de uma mãe de uma aluna, né? Ela falou que chegou em casa, já tinha saído da escola e percebeu que a filha dela não estava legal. E aí ela contou que na atividade o professor fez a atividade ali, né? Ela falou que tem crise de bronquite asmática esse ano e está em tratamento para bronquite e que ficou com falta de ar e dor no peito, né? Então tem os dois extremos ali, né, que nem o João mencionou, mas ainda mais na escola, né, a gente tem que saber adaptar, né? Uhum. Então, por exemplo, pode ter casos de criança que realmente passou mal, né, justamente por bronquite, enfim, qualquer doença respiratória aqui, e aí cabe o professor também fazer um caminhando, talvez, né? Prescrição sem avaliação, prescrição cega, vale para a escola também, tem que saber quem são teus alunos que são frágeis para atividades aeróbias mais intensas, ou atividades anaeróbias mais intensas, e aí diante disso tem que saber, a turma se passou, vou dar uma arrochada, o Joãozinho e o Bruninho, vocês caminham, mas o resto da turma até volta da pista aí, em volta da quadra, né, dentro da pista, que é 18x9 a quadra de voleibol, mandar os caras correr. Sim. E chamou, talvez um aluno falou, professor, treino de suicídio, esse não é o suicídio é outro bem pior. Esse outro é um pouco... É o mais intenso. Um pouco mais pesado. Mas a galera chegou a reclamar. Agora, ele tem que saber aqueles que talvez não sejam adequados. Avaliar, né, tem que saber quem são os alunos que tem ali, algum asmático ali no meio que talvez não seja adequado. Exatamente. Né? E aí, para fechar, né, galera, a tarefa de casa aqui, né, agora a gente achou uma notícia que o professor pediu foi justamente para os alunos pesquisarem a diferença entre lazer, esporte e atividade física e exercício físico. Então, tá, mas os pais reclamaram disso aí na reportagem, está colocando? Não, esse aqui é só a tarefa que era para ser feita, né, o pessoal relatou. No dia do exercício polêmico aí, da ação polêmica. E aí os alunos não fizeram, né, e tava fácil essa, né, joga no Google ali os termos. Uhum. Enfim... o professor teve... eu acho que não sei, galera, é difícil a gente falar sem estar lá, sem saber bem os fatos, porque hoje em dia tudo é deturpado para dar sensacionalismo, a gente sabe, né? É difícil julgar, mas eu coloquei um contexto muito comum na escola hoje, e o que o professor está difícil de atuar, porque os alunos se passam, não dá para te arrochar porque acontece isso, eu estou falando num contexto favorável a nós, né? Agora, o professor também tem que estar ligado que o exercício não pode ser usado como castigo, porque daí vincula uma coisa ruim ao exercício, a gente sabe que não é assim, criança de 10 anos começa a vincular, aí pega o pai que vê o exercício como castigo, como o Bruno falou, pronto, prato cheio para o pai, tá feito, perpetua isso. Perpetua, e aí o aluno começa a levar isso também, internalizar isso,
E ao invés da gente estar democratizando o exercício físico de forma pedagógica, gerando aptidão física, desenvolvimento de repertório motor, que nessa faixa etária de 10 anos é fundamental, pega aí a taxonomia do Galahu. Conhece, né? Taxonomia do Galahu, ó. 544 mil anos antes de Cristo já foi lançada a taxonomia do Galahu, desenvolvimento motor. De repente essas crianças aí estão com déficit de desenvolvimento motor, tem que trabalhar, mas daí se o professor usa como punição, complicou a situação, porque ele vincula algo ruim. Agora, se ele usou para dar uma arrochada, faz parte do contexto da aula. Então nós temos que ver bem como foi feito isso, porque o nosso colega pode ter feito uma coisa normal do cotidiano da aula, sim, como ele pode ter passado um pouquinho do tom. Então, tem que ver aí, né? Perfeito. Mas eu acho que ele não passou do tom, tá? Eu acho que é os pais mega ultra zelosos hoje em dia, com alunos extremamente sedentários, e aí o prato cheio para dizer que foi um exercício além da intensidade adequada. E assim, galera, olha só, uma outra visão disso aí, né? Pô, hoje em dia como é que nós vamos treinar a gurizada então? Se tu botou um exercício pesado, e às vezes tu tem que colocar exercício pesado, tu não vai viver só de exercício fofo, leve, tem que às vezes colocar uma aptidão física, cardiovascular, anaeróbia, aeróbia, potência, agilidade, conhecimento do próprio corpo, tem que fazer isso, saltos e tal. É intenso, esse aluno vai hiperventilar, vai sentir o coração disparar, a frequência cardíaca sobe, pressão arterial sobe, a sistólica sobe, o duplo produto sobe. Perfeito. E ele tem que entender que aquilo é normal, vai hiperventilar, vai suar, vai dar uma sudorese do cão, faz parte. Mas se nós não cuidarmos hoje, tem que ser esse mega zelo. Claro que tem que ter cuidado, não estou dizendo que não tem que ter cuidado, e o profissional bem preparado, que entende minimamente fisiologia, vai ter o cuidado para isso aí. Agora, colocou uma aula de educação física mais pesada, que é necessária em alguns momentos, vão estar reclamando todo esse AUE aí, aí não dá, né? A que ponto estamos chegando? Sim. O mundo está bem complicado. Bem complicado. E como a educação física não é uma ilha isolada, está complicando, está batendo na nossa porta, ó, essas situações aí, que talvez seja uma aula normal, só foi mais intenso, deu todo esse AUE aí. Perfeito. E o professor foi demitido, não foi isso? Foi demitido, exatamente. É claro, um pouquinho dessa demissão deve ser para abafar o caso também. Não sei, né? Que agora, se for do professor também, né? Já era, né? Perdeu. A gente vê, eu acompanho um pouquinho da educação escolar, eu lembro da minha educação física escolar, né? E já na minha época, pelo menos a gente fazia alguma coisa, né? O professor não passava nada pra gente, né? Ele jogava bola e vaza, galera, vamos fazer o que vocês quiserem. Um tempo atrás, né? Na época dos meus pais ali, pelo menos já as crianças eram obrigadas a fazer uma atividade física, um exercício físico ali. E aí a gente vê que isso vem se reduzindo ano a ano, né? Se pegar a geração da Letícia, por exemplo, que é um pouquinho mais nova que eu, o professor não mandava fazer nada. A gurizada lá, beleza, dá uma volta ao redor da quadra caminhando, tipo, ao redor da pista caminhando, e acabou a educação física. Era mais fofoca do que educação física. Né? E aí as coisas vão se encaminhando para daqui a pouco não ter educação física, né? Me parece. Assim. Educação física vai ser para o ímpar. Então é uma situação bem complicada dentro da escola. E quando o professor procura trabalhar bem, que parece que é o caso aí, eu acho que até esse cara tentou trabalhar bem, esse nosso colega aí. Aí dá toda essa complicação, porque não estão acostumados na escola, jogar bola, faz o que quer, como tu tá falando. Sim. E aí quando entra um professor que está preocupado em fazer, eu tô contando uma outra visão do caso, porque a visão aí foi negra pro professor, eu tô tentando ver um outro lado da moeda, um outro extremo aí, que é bem possível que tenha acontecido. Aí o professor entra, tenta fazer algo diferente para realmente desenvolver repertório motor, seguindo os princípios lá do desenvolvimento do Galahu, fazendo movimento. Os alunos passaram um pouco do tom, vou dar uma arrochada hoje, fez um exercício um pouco mais intenso, e a ideia era eles sentirem mais, e não é punição, cara, não é uma punição. E faz parte do contexto de desenvolvimento da aptidão física da todo esse AUE. Aí, Bruno, pra gente fechando a videoaula aqui, dá para fazer aquela reflexão que eu já vi vários profissionais fazendo. Pega a década de 50 e 60, fotos da praia, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, praias do Brasil, praias. As pessoas na praia raramente viam um sobrepeso e um obeso. As pessoas estavam magras, magras. Né? Hoje em dia tu vai na praia, se tu começar a tirar foto e identificar, o que tu não vê são pessoas magras. Sim. É raro tu ver pessoa magra. Tu tem os gordinhos com sobrepeso e os obesos. Tudo isso repercute nisso. Aí alguém vai dizer, mas é gordofóbico. Não sou gordofóbico. Eu já fui gordo também, já sofri bullying, e estava tudo certo. Eu crio uma casca, tu aprende a trabalhar com bullying também. Hoje, tudo que é bullying, eu acho que o bullying em alguns momentos é até bem-vindo. Sabendo trabalhar bem, é bem-vindo. Bom, falei outra polêmica aqui que vai dar problema no vídeo, né? Mas depois a gente pode gravar até um vídeo falando disso. Mas eu já fui obeso. Me chamavam de rolê de poço, bolinho fofo. Os clássicos, né? Os clássicos, né, cara, na época.
E tá tudo certo, cara. Aprendi a viver com aquilo ali, teve um momento que emagreci, tá tudo certo. Mas assim, não sou gordofóbico. A questão verdadeira é que a ciência é clara nas evidências. A pessoa que é obesa, ela sofre mais as articulações de carga, ela tem mais risco cardíaco, ela tem mais risco circulatório, tem mais risco. Ah, mas o Jô Soares nunca teve problema, era obesão pra caramba. Um ponto fora da curva. Aquilo não é a média que a gente sabe. Então agora eu vou glamorizar a obesidade? Não, cara, tem uns problemas lá. Mas tem pessoa que é obesa e às vezes até pratica exercício físico, consegue ter uma boa saúde, mas é obesa. Agora, articulações dela está sofrendo com aquilo lá, mesmo que ela não tenha problema circulatório, pressórico, entre outros, metabólicos e tal, né? Sim. Então, assim, se nós vamos na praia e fizemos o diagnóstico, voltamos lá para a década de 50 e 60, cara, a população hoje está bem mais gorda, isso é um problema. E talvez, por que eu estou falando disso nesse vídeo? Talvez tenha a ver com essa aula aí. Sim. Aí o professor vai lá, tenta fazer um negócio diferente, trabalhar essas condicionantes, dá todos os problemas demitido, o que sobra para os colegas dele? Cara, fiquei na minha aqui, ó, joguei a bola, não vou aloprar o colega lá que tentou fazer algo diferente, olha só o AUE que deu e foi demitido, eu quero manter meu emprego. E aí? Sim. E aí fica no que está dando. Claro. População com uma sobrepeso e obesidade, um percentual da população enorme com isso. E vendo o exercício físico como punição. Exatamente. A criança que deveria sair dali um pouquinho preparada, né, para correr na rua, às vezes, fazer uma academia, mal e porcamente ali, já perdeu esse pouco que tinha. Né? Cara, a gente vê um monte, assim, ó, universitários, como eu sou professor universitário, que chegam na sala de musculação, eu tô fazendo porque eu tenho que fazer, mas eu não gosto de fazer. Sim. No curso de educação física. O cara não acha um exercício que ele gosta de fazer, não gosta de fazer caminhar, não gosta de fazer ciclismo, não gosta de fazer natação, não gosta de, sei lá, tiro com arco, não gosta de fazer nada, cara. Então é assinar um atestado de incompetência da educação física escolar. O cara passa todos os anos escolares, ou praticamente todos, tendo educação física, e ele não conseguiu ser despertado para nenhum exercício ou prática desportiva que ele goste minimamente. Perfeito. E ele sai do ensino médio, se torna um sedentário arraigado porque ele odeia fazer exercício. Cara, é assinar um atestado de incompetência no meio escolar. De nós, profissionais da educação física. É o que eu acho. Mas quando alguém tenta fazer algo diferente, olha a merda. Se lasca. Se lasca. É isso aí, né? É isso aí? É triste, mas é isso aí. O que tu acha, gurizada? Estou eu aqui viajando nesse vídeo? Está o Bruno aqui viajando? Ou tua opinião corrobora com a nossa ou rechaça a nossa opinião? Vai ao encontro ou vai de encontro? Comenta aqui embaixo. É bom nós trocarmos ideias, discutirmos diplomaticamente. Se vier aqui mal educadamente, eu ignoro, eu não respondo. Não respondo. Não perco meu tempo respondendo um cara que quer fazer um bate-boca e tal. Ninguém vai crescer com isso. Não perco meu tempo. Eu ignoro. Agora o cara chegou numa boa, com opinião totalmente contrária, mas trazendo argumento, trocando ideia. Cara, vamos lá, vamos debater. Se tu mudar a minha opinião, eu evoluí com isso. Perfeito. Tem argumentos sólidos o suficiente para mudar a minha opinião? Top, eu evoluí. E estou disposto a evoluir. Não acho que a minha verdade seja dogmática e verdadeira absoluta, né? Uma verdade absoluta. Agora, vem com argumento. Aí o cara chega, vem xingando, aí eu vou ignorar, cara. Sim, é o que dá pra fazer, né? Eu ignoro. E é engraçado isso também, um adendo aqui, né? Normalmente tu tende mais a responder aquela questão que te espetou, que te cutuca, do que aquela que o cara veio diplomaticamente. Sim. Eu, como tô há anos já no meio aqui, eu já passei essa febre aí. Tá ficando malandro já. Não sei se é malandro ou não, mas isso não me atinge mais. Pode vir me cutucando quanto quiser. Me chamar de frango, chassi de grilo, cara. Já superou, né? Isso não me atinge, tá? E outros xingamentos aí, não me atinge, cara. Não me atinge e eu ignoro. Eu vou responder aquele cara que vale a pena o meu tempo ser investido para trocar uma ideia, associando as ideias ou com uma ideia contra a outra, mas trocar uma ideia tá valendo. Agora veio xingar aqui, então fora. É isso aí mesmo. É isso aí, Bruno. Bom demais. Fechou, gurizada. Valeu, galera. Tamo junto.